IA em atendimento, um guia prático para iniciantes sobre essa revolução da inteligência artificial no atendimento. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Atendimento 5 Estrelas. Esse é um espaço para falar com você que é da área do atendimento, que trabalha, que está no front ali, lidando com o cliente. Nós separamos esse espaço aqui para ajudar você a dominar todas essas disciplinas necessárias e ter o máximo de resultado na sua empresa, na sua função e chegar nesse atendimento que a gente chama de atendimento 5 estrelas. É um atendimento excelente. E o tema de hoje é revolução da IA, IA no atendimento. Qual o impacto disso? É um tema, estou muito animado para falar sobre isso, porque é um tema que está chamando muito a atenção. E estou aqui com Ivan Lima. Olá, galera. CEO do Milvus, também manja muito desse assunto. E o Félix Schultz, também cofundador do Milvus, empreendedor em série, tem uma trajetória em tecnologia. Se você quer conhecer mais sobre o Félix, a gente está continuando aqui um papo com ele. Ele se apresentou no primeiro episódio, mas resumindo, é uma pessoa que entende muito de tecnologia, entende muito de IA e está aqui para ajudar a gente a esclarecer esse assunto. E um pouco antes aqui a gente estava nos bastidores fazendo algumas brincadeiras. Félix, eu queria pedir para você, se você puder apresentar aqui a sua amiga aqui pra gente. Vamos improvisar, gente. Vou fazer então uma brincadeira aqui, pessoal. Nem todo mundo conhece, algumas pessoas já tiveram a experiência com o ChatGPT, mas a gente estava dando muita risada aqui. Agora o ChatGPT, desculpa, Tomás, agora o ChatGPT tem uma versão, para mobile, uma versão bem interessante, e você pode conversar com ele. A gente está começando a brincadeira aqui para vocês entenderem até onde o atendimento pode ser usado no futuro. Essa voz já está disponível, na verdade, você já poderia estar usando ela, fazendo uma interface com ela, mas vou dar um exemplo para vocês, uma brincadeirinha aqui. Então, eu liguei o ChatGPT aqui para vocês verem aqui, eu acho que não dá para ver pela câmera, mas em tese é o aplicativo do ChatGPT, e agora eu vou fazer qualquer tipo de questionamento com ele. Para ser uma coisa lúdica aqui, uma brincadeira, né? Eu vou pedir para ele fazer um slogan para o nosso podcast aqui, ok? ChatGPT, faz um um jingle para o nosso podcast, por favor. Aqui quem está participando do podcast é o Ivan, o Tomás e o Félix. Ih, tá sem internet. Voltou. A gente desabilitou para... O ChatGPT, por favor, faz um jingle para mim, para o nosso podcast. Quem está no podcast é o Ivan, o Tomás e o Félix. Faz um jingle para a gente como introdução do podcast. Vamos nessa, Félix. Aqui vai um jingle para o seu podcast. É o podcast do trio. Tomás, Ivan e Félix no desafio. De informação e humor... É um papo cheio de cor. Prepare-se para a diversão com esse time de montão. Tomás e Ivan vão mandar. Um podcast pra lá de espetacular. Que tal? Pode ajustar como quiser. Não, obrigado, tá ótimo. Obrigado. Gente, que legal. Nossa, é só um tira-gosto. Um tira-gosto aí para vocês entenderem até onde a gente pode ir com a tecnologia. Dá para se divertir de montão, né? E aí, o que você achou? Coloca aí nos comentários se a gente deve adotar esse jingle aí pro nosso podcast ou não. Ivan, vamos abrir o assunto? Vamos, é claro. Bom, parece bruxaria para alguns, né? Parece bruxaria, uau. Ô, Félix, eu acho que você estudou bastante aí, né? Você é um cara curioso pra caramba te conhecendo aí desses anos. Cara, como que funciona isso aí? Como que a inteligência artificial funciona ali por trás, né? Como que, cara, isso foi criado? Vamos lá, vou tentar ser simples assim, vou tentar dar algum exemplo simples, né? Como foi criado, na verdade, ele é muito antiga, tá? Eu acho que a inteligência artificial foi criada em 1957, ali, eu não lembro direito a história, tá, pessoal? Mas assim, ela não é nova. O grande problema da inteligência artificial é que não tinha poder computacional para processar as coisas. Ou seja, já tinha ideia, já tinha as redes neurais, já sabia como poderia ser feito, já tinha várias ideias, só que ninguém conseguia implementar porque não tinha computação para isso. Hoje em dia, acho que para quem não sabe, a quantidade de processadores é absurda. Hoje você pode ir na Amazon, Google ou mesmo Azure e contratar um processamento. E aí você consegue, né,
processar tudo isso, né? Que quando você fala de inteligência artificial, você fala de muita coisa, fala de imagem, de som, de um monte de outras coisas. Mas trazer um pouco de exemplo aqui, primeiro, assim, inteligência artificial para mim é um nome muito forte, eu até falei no último podcast que eu não acredito na inteligência artificial, mas sim eu acredito na learning machine, onde você ensina a máquina o que fazer. Aí voltando agora à questão de ensinar a máquina, eu vou tentar dar um exemplo de como a inteligência artificial funciona, tá, pessoal? Vou dar um exemplo bem lúdico, tá? Então imagina o seguinte, você vai fazer uma inteligência artificial para reconhecer o que é um porco. Aí você vai bater uma foto de um cavalo, vai perguntar assim, ele vai falar, não, mentira, tá fazendo assim, ó. Eu vou te falar para você, inteligência artificial, o que é um porco. O porco ele tem 4 pastas, ele tem um rabo, tem um pescoço. Aí eu mostro um cavalo para ela e pergunto o que é isso. Ela fala, é um porco. Daí eu falei, não, vou te ensinar mais uma coisinha. Mais uma variável aqui. Ele é mais arredondado, tem um rabinho enroladinho. Ele é baixinho, entendeu? E não tem pelo. Mostra um cachorro, é um porco. Aí é um porco. É bem isso que vai acontecer. É bem isso que vai acontecer, exatamente. Essa é a ideia. É tentativa e erro. Não, na verdade, você vai ensinar. Vai ensinando, né? Vai ensinando. Vai aprimorando. Vai aprimorando. Chega uma hora que você dá todas as características possíveis. Claro, quando você fala de um animal, é muito simples. Mas quando você fala de alguma coisa mais complexa, como a voz, aí já as coisas ficam mais demoradas. Que cada um fala de um jeito, né? Para dar o treinamento, entendeu? Distintas, e a inteligência artificial, na verdade, vou voltar aqui pro Learning Machine, tem vários senões, né? Tem umas histórias engraçadas de inteligência artificial. Muito tempo atrás, os Estados Unidos criou uma inteligência artificial para detectar tanque, no tempo da Guerra Fria e tal. Batia foto e identificava. Só que eles não combinaram com o inverno. Que quando caía neve, o tanque ficava descaracterizado e já não conseguia mais identificar porcaria nenhuma. Então tem isso também. Então, voltando a essa história aqui, então, no final de tudo, é treinamento. Você ensina a ela vários fatores, e pelo poder computacional que nós temos, ele vai lá, olha e te responde agora em tempo consegue recorde. Processar todas essas variáveis, que pode ser centenas, milhares, de né? tipos de variáveis, né, etc. Uma das primeiras que veio, assim, eu acho que o pessoal não lembra, o Watson da IBM, foi um dos primeiros que apareceu. Aquele que jogava xadrez, não é? Jogava xadrez, mas ele já tinha um negócio de foto também, ele tinha uma chegada de... Também tinha algum entendimento de NPL, que seria reconhecimento de voz, né? Só que quem realmente eles não deram continuidade, ficou um projeto, assim... Parece uma... Assim, tava muito legal, só que ainda eu entendo, pessoal, eu não vi a história, mas acho que a questão da questão computacional era muito cara. Hoje barateou muito a questão computacional, por isso que ela está disponível para todo mundo, né? A um custo extremamente convidativo. Né? Sem dúvida. E, ok, é bem antigo, né? Nunca se usou isso para atender ninguém. Por que agora está se usando? Pois é. Eu acho que foi uma soma da fome com a vontade de comer, né? Tipo, os caras... Eu imagino, né? Não sei qual que é a história real, né? Mas o que acontece? Quando eles viram que tinha reconhecimento de voz, o cara falou, opa... Ele reconhece a voz. O grande problema no começo era, na verdade, ele não conseguia ter contexto, né? Então você falava assim, você escrevia, ele conhecia as palavras. Isso aqui é amarelo, isso aqui é azul? Não, entendo. Mas agora se você fala a casa era azul, ele não entendia, entendeu? Então agora com a questão de NPL, que é a questão de entendimento de linguagem, que é neutral, eu não esqueci o termo, mas é NPL, ele consegue entender e dar contexto para isso. Por isso que ele consegue fazer as pesquisas para a gente responder, certo? E tem uma outra tecnologia que a gente chama de tokenização, né, que eu acho que é o segundo ponto aí que a gente pode começar a conversar. Até falando um pouco de inteligência artificial, tem uma pergunta, não sei se vai acontecer, mas assim, o que fazer, o que não fazer na inteligência artificial, né? Então, eu já vou responder. Não crie um atendimento e deixe o ChatGPT responder. Sozinho, né? Sozinho. Porque com certeza ele vai buscar informação na internet e aí você não tem segurança nenhuma do que ele está te respondendo. Aí já evoluindo esse assunto, tem uma maneira que a gente chama de tokenização, ou seja, você consegue criar uma base de conhecimento e você trabalha só em cima do teu conhecimento. Então você guia, né? Do seguinte, então ele vai responder dentro do que ele aprendeu. Se ele não tiver a resposta lá dentro, ele vai falar, eu não sei responder. Né? Então, imagina assim, só uma brincadeira aqui para quem está na área técnica aí, você vai para o ChatGPT e perguntar, como é que eu faço para resolver o problema aqui no Windows que está travando? Daí ele vai falar, formato HD. Por exemplo, é uma solução, né? Você tem que instalar de novo e tal, só que não é isso que você quer, né? Então, né, talvez a tua resposta para o atendimento abra um ticket para falar com um técnico nível 3, por exemplo. Seria uma outra resposta. Dentro do contexto da sua empresa, né? É aquela melhor resposta, né? Então, para mim, hoje, se alguém está usando inteligência artificial, né, algum software, que não é o caso do Milvus, né? E está olhando para a internet, para mim não faz nenhum sentido. Isso é fria.
né? Ele vai gerar problema, vai dar perguntas, tu não tem controle do que ele está respondendo. Então, Então, quer basicamente, né, Félix, como qualquer agente, né, Sim. ou seja humano ou seja uma inteligência artificial, demanda treinamento. Correto? Exatamente. Então o que a gente está propondo aqui, está dizendo um pouco a sardinha para o Milvus, né? O Milvus é possível você treinar ele. Então, como a gente falou aqui de Learning Machine, você treina um Milvus para ele responder o que você quiser. Desde empresas, vou dar só um exemplo para você. Você pode ter uma empresa de tecnologia que responde lá problemas, como é que configura o e-mail, como é que faz aquilo. Ou, de repente, você tem uma empresa que vende sapato e o cara pergunta qual é o couro que você usa no sapato tal, qual o tamanho que você tem disponível. Você pode perguntar porque ele vai usar, né, voltando aqui um outro tema que eu falei da interoperabilidade, que seria a integração entre os sistemas. O cara pergunta assim, quanto custa o sapato tal? Ele vai na base de dados do sistema de estoque. Eu tenho esse sapato na cor azul, vermelha e custa R$125. Um exemplo. Entendeu? Muito bom. Deixa eu dar um contexto aqui. Talvez você caiu de paraquedas aqui no podcast e não sabe o que é o Milvus, o que o Milvus faz. O Milvus é uma solução, um software voltado para a área de atendimento. E eu quero colaborar aqui com uma informação importante. O Milvus foi a primeira solução do Brasil a trazer a IA dentro de um sistema de atendimento. Então, começou lá atrás, já há muito tempo, já está implementada essa solução, os clientes já estão usando e a ferramenta vem evoluindo, assim como a própria inteligência artificial vem evoluindo. A gente vai falar muito sobre isso, mas queria destacar essa informação e dar um contexto para quem está assistindo a gente aqui. Legal. Que sim, existe, né, uma solução, né, um software, uma ferramenta para ajudar as empresas na área do atendimento e como usar o melhor da inteligência artificial somada a essa solução. Acho que esse é o ponto central aqui da nossa discussão. E, Félix, só indo um pouquinho mais nessa linha de tokenização, que é uma palavra, né? Parece bem complexo para quem é leigo, né? E quando você fala de treinamento de AI, parece outro assunto bem complexo, né? Como que eu treino esse negócio, né? Parece que é um negócio de desenvolvimento, desenvolvedor. E não é bem assim, né? Não. É assim, pessoal, claro que salvo as proporções, né? No caso, vamos falar assim, eu tenho que fazer um treinamento para reconhecer imagem, é uma coisa. No nosso caso, a gente já pegou e deixou para o nosso cliente final de maneira muito simples, né? Só para dar um exemplo do Milvus de novo, né? O que a gente fez? A gente integrou a nossa base de conhecimento ao ChatGPT. Então, o que a gente entende? Quando você cria lá no Milvus, tem a base de conhecimento, você cria uma base de conhecimento e você fala, olha, esse aqui eu quero que vá para a inteligência artificial. Então, você não se preocupa com mais nada. O Milvus já faz isso. Ele tokeniza todo o assunto, entendeu? Que seria uma indexação do assunto. E já está tudo tokenizado na base. Então, o trabalho hoje, para o usuário do Milvus, né, para quem usa o Milvus, é zero. É totalmente transparente, ele não vê nada. Ele não precisa ter nenhum conhecimento técnico. Ele só tem que ir lá criar a base de conhecimento que ele já cria, né? Inclusive, a gente implementou o próprio ChatGPT para criar a base de conhecimento, ou seja, que era uma barreira, né? A pessoa criar a base de conhecimento. Então, ela pode chegar hoje lá, abrir uma nova base de conhecimento, falar, cria para mim um artigo assim, sobre assim, o assunto de tal. Ele vai criar para você faz a correção, faz a auditoria. É ok. Aí você fala assim, tokeniza para mim. Ele já está disponível para responder as próximas questões que os teus clientes fizerem, né? Então, nada assim, técnico e maneira simples. Para o usuário final, quem usa o Milvus, não, assim, tá lá explícito que ele tem que, mas assim, é muito transparente. Em outras palavras, base de conhecimento nada mais é do que são. Eu tô me enrolando com conjugação do verbo. Aquela documentação que você cria para apoiar a sua própria empresa, em cima dos processos, em cima das respostas. Exato, nada mais é do que a informação do seu negócio. É isso que eu queria dizer. Então não é nada misterioso. Base de conhecimento são informações do seu negócio. Até para ser um pouco mais claro aqui, são as informações repetitivas, né? Então, voltando lá atrás, né? Imagina que você tem um problema, todo dia 25 dá um problema, tem que fazer um backup, por exemplo, só um exemplo. Então, como é que faz esse backup? Então, o que você faz? Vai lá na base de conhecimento e escreve, tem que fazer um backup assim, 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 pegar, copiar os arquivos, compactar, fazer isso, faz todo o processo e pronto. Isso fica documentado. Por quê? Qual que é a vantagem da base de conhecimento, né? Mesmo antes da própria inteligência artificial? É que você conseguia publicar o conhecimento. Então você botava uma base de conhecimento e todos os funcionários e todos os operadores tinham acesso à informação. Também, se você quiser. Até você podia publicar para o cliente também. Então todo mundo tinha direito tinha condições de ver a informação e resolver o problema. O que a gente fez foi potencializar, na verdade, né?
a base de conhecimento com a questão da nova, né, da IA. Então a IA consegue hoje, né, a gente tokeniza tudo. Quando o cliente faz uma pergunta, ela consegue entender qual é a maior relevância, e em cima das relevâncias, ela faz a devolutiva para o cliente com uma resposta. E ela percorre mais de um artigo, né, Félix? Ah. Então ela não vai dar. Ela vai somar vários artigos para te dar a melhor resposta, né? Exatamente. Na verdade, ela lê todos os artigos, né? Só para vocês entenderem, você faz a pergunta. Vou tentar não ser técnico, tá, pessoal? Mas assim, na verdade, o que é uma tokenização? É indexação, né? Quais são as proximidades das palavras, como elas funcionam. Então a gente faz a tokenização também da pergunta. Então a pergunta para mim está tokenizada no número 5, por exemplo. Então eu vou procurar artigos que estejam mais próximos do número 5. Pessoal, é bem longe disso, tá? É um cálculo muito maior que isso. Mas para vocês entenderem, então fica muito simples. Em vez de eu pegar, até uma questão de custo, tá? Diminui muito o custo. Por quê? Porque em vez de eu pegar e mandar para a inteligência artificial toda a minha base de conhecimento e falar assim, inteiro, né? Não, o que eu faço? Eu separo o que faz sentido naquela pergunta e mando só aquele contexto e ele responde em cima daquele contexto. Isso é muito mais rápido, é muito mais eficiente, a resposta é muito mais clara e o custo é infinitamente menor. Entendeu? Muito legal. E quais seriam as aplicações dentro do negócio? E agora falando não só de texto, tá? Falando a aplicação de inteligência artificial num contexto que tu prefere. No contexto de atendimento. De atendimento. Então vamos lá. Uma coisa que eu acho que a gente fez muito bem lá no Milvus foi a questão de não colocar. A gente tentou resolver primeiro a questão do atendimento humanizado, não o chatbot. Depois o chatbot veio por último, né? Então já tinha uma agente de atendimento. Ajudar a pessoa. A pessoa. Então hoje, toda aquela informação que está disponível lá para o usuário final, quando ele faz um questionamento, o próprio profissional que está dando atendimento, ele pode fazer esse mesmo questionamento. E ele fica num lugar estratégico da tela, ou seja, quando eu estou falando via chat aqui, e ele está do ladinho aqui. Então o que acontece? Eu estou aqui, como é que faz isso aqui? Assim, ele já responde, eu posso dar um copiar e colar. Tem um funcionário experiente no seu lado aqui, você mais olha ou menos ele e isso. Pergunta, né? É mais ou menos isso. Tem um cara, um guru do teu lado, que sabe tudo, né? Pelo menos sabe tudo desde que você alimentou toda a base de conhecimento, sim. né? Sabe tudo e aí ele vai na hora. Cara, isso é muito legal por muitos motivos, né? Um deles é o seguinte, erro de português não acontece. Então ele vai fazer já uma resposta gramaticalmente correta, sem erros de português e vai colar. Segundo, a resposta ela é muito mais clara. Porque qualquer eu tenho essa dificuldade de escrever, você vai escrevendo, aí tu lê o texto, não ficou do jeito que eu queria. Aí tu vai lá dar uma melhoradinha, mas ainda não está do jeito que eu queria, então ainda vai lá dar uma melhoradinha. Isso gasta tempo, entendeu? E quando você tem ali o teu guru que sabe tudo, mas escreve em português correto, de uma maneira clara para o teu usuário final, tu pode chegar a nível de fazer a seguinte pergunta, olha, esse dia eu fiz uns testes, é muito engraçado, se vocês quiserem fazer esse teste é bem engraçado. Você chega lá e fala assim, responda essa questão para mim, tá? Como se eu tivesse 5 anos de idade. Isso é um termo muito usado nos Estados Unidos, tá? Ele só entende, né? ELA5 que a gente chama, né? Ou seja, só fica claro pro cara se você conseguir explicar para uma criança de 5 anos. Entendeu? Então, assim, você poderia usar palavras simples que vão direto ao assunto, entendeu? Você não precisa ser desse jeito, né? Você pode. Porque se você falar ela faz pro ChatGPT, ele vai responder muito lúdico para uma criança de 5 anos. Então você fala assim: eu tô falando com uma pessoa não muito experiente, eu quero que você responda para uma pessoa não muito experiente. E até o contrário pode acontecer, né? Ou também, você pode falar, eu sou super experiente, sou desenvolvedor. Exato. Por exemplo, né? Aí a pessoa não é técnica, né? Evite usar termos técnicos, entendeu? Porque esse chavão de técnico é muito ruim, porque às vezes você responde uma pergunta, falando o outro lado não vai entender. Entendeu? Ele vai, o que isso? O IP, não sei o que lá, ROI, sei lá. Cada área tem seus, né, sua linguajar, que às vezes o usuário final não entende. Então, quando você fala para ele ser simples e não usar termos técnicos, a resposta fica muito clara e o usuário final, ou seja, assim, seja bem detalhista, defina cada um dos pontos. Então, é muito legal, porque eu fiz muitos testes, tá, pessoal? Então, eu posso falar com certeza. Você vê a resposta, tu vê que a resposta ela é clara. Ela vai ajudar o usuário que está no final da linha. Entendeu? Então, esse é o ponto mais... Mas voltando aqui no assunto que a gente começou lá, então, nossa preocupação inicial, na verdade, era entregar para o agente, para o técnico lá, toda essa informação, para que ele fosse muito mais eficiente. Então, depois que isso se aprovou, agora eu tenho um atendimento eficiente para o meu técnico final lá, meu agente, está conseguindo consultar isso. Então, hoje no Milvus, eu acho que tem uns 5 ou 6 pontos que você pode consultar a inteligência artificial. Para ter ideia, quando você abre o ticket, ele já olha
para o assunto e para a descrição do ticket e já sugere uma solução. Uhum. Entendeu? Então ele, na verdade, a IA primeiro, né, não nasceu como um agente ali dentro, né? Nasceu primeiro como uma ferramenta. Como uma ferramenta de apoio. De apoio para otimizar, né, dar essa resposta mais efetiva, mais correta, com linguajar sem erros, né, de português e nada. Sim. E o que mais que ela pode fazer? Aí continuando, né, como a gente falou, daí agora vamos lá para o chatbot, que seria o final da fila, onde que você vai atender o teu cliente final, né? Então com o chatbot ainda, aí eu acho que ficou fantástico, né? Porque a vantagem é infinitas, né? Primeiro, o chatbot responde muito para muitas pessoas ao mesmo tempo, então eu posso ter 1000 pessoas, né, perguntando e eu vou estar respondendo. Se você quiser, ele pode responder 24/7, que às vezes você não tá disponível. Tem limitação de atendimento. Não tem limitação de atendimento, entendeu? Então ela não cansa e te responde. E outro fator bem interessante, pessoal, a questão do viés e do não responder, né? Estou dando alguns exemplos que a gente fez, por exemplo, a gente coloca lá um questionamento, tá? Aí o ChatGPT responde e o cliente pode falar, não gostei da resposta. Por exemplo, isso é muito legal, porque isso é o treinamento, né? Então, como é que a gente faz no Milvus hoje lá, usando o nosso chatbot? Quer dizer que o próprio cliente final treina a IA. Treina. Ele não treina, ele dá sinais que precisa melhorar o treinamento. Que ajudam a melhorar. Vou tentar explicar aqui. Então, como é que funciona no meu caso, que eu fiz desse jeito, vocês também podem fazer igual, para quem usa o Milvus, né? É assim, eu vou lá e o cara faz uma pergunta, né? O cliente faz uma pergunta e eu dou a resposta. E no final eu boto 2 botões. A resposta foi útil para você? Respondeu ou não? Ou não respondeu? Se ele fala que não respondeu, o que eu faço nessa hora? Eu passo para um técnico humano, certo? E pego essa pergunta, abro um ticket no Milvus, numa mesa de trabalho, improvement específica para melhoramento do próprio time de atendimento criar esse artigo. Daí o cara olha lá, o técnico, a gente olha e fala assim, olha só, essa pergunta não está respondendo. Aí ele vai lá, cria uma base de conhecimento com aquela resposta, né? Testa, não está respondendo do jeito que deveria ser, porque ele já tem um ticket de comparação, né? Ou seja, ele já está finalizando o ticket do cliente que já abriu o ticket, que não resolveu, né? E aí ele começa a melhorar a inteligência. Assim, é fato, depois de um certo tempo, a chance dela não responder é muito pequena. E o legal também é que você pode planilhar isso, que é o mais importante, né? Então, se você coloca, muita gente pode falar assim, botar o chatbot direto, talvez não vai ficar humanizado, talvez meu cliente vai reclamar, até já falamos alguma coisa na última podcast que a gente falou, mas eu acho importantíssimo porque tudo que passa pelo chatbot fica registrado. Então depois você pode fazer estatística, quantas pessoas perguntaram que não foram respondidas, o que aconteceu, como é que eu posso melhorar, o que foi respondido, entendeu? Você pode perguntar para ele sobre a própria performance e atuação dele. Sim, pode. Isso é bem interessante. Ô Félix, e assim, a gente está falando de coisas práticas, mas saindo da teoria e trazendo para aplicações, eu queria que tanto você, Félix, quanto você, Ivan, trouxessem exemplos aqui de uso no dia a dia, os benefícios que vocês estão tendo. Você pode dividir com a gente aí o que você está percebendo de benefício? Cara, o maior benefício que eu vejo é a questão da escalabilidade, eu acho uma coisa muito legal. O atendimento 24/7 eu acho muito legal, porque mesmo nós não tendo no contrato que a gente atende 24/7, a gente acaba atendendo via chatbot, entendeu? E o que acontece? Logo de manhã ele já pode abrir até um ticket ali, logo de manhã já tem um atendimento. Esse é um ponto. A questão da assertividade do questionamento e treinamento do time. Porque é interessante que às vezes, como é que você faz para treinar uma pessoa nova? Isso é um fator muito complicado na empresa, até você fazer um onboard, colocar ela para trabalhar. Quando você tem um chat GPT, que a gente estava brincando aqui, que era o guru, tu tem muito mais confiança de colocar ela no atendimento muito precoce. Então ela entendeu como funciona o chat GPT, entendi. Cara, tu faz a pergunta aqui. Tem um treinamento, ela consegue já, entendeu? Dar um atendimento com um tempo muito menor. E o treinamento pode ser feito em cima do chat GPT. Ou seja, eu posso botar para ela assim, olha, aprende a usar o sistema e tu começa a perguntar para o ChatGPT para ele te ajudar a você usar o sistema, entendeu? Se ele não ajudar, aqui a gente tem um problema aí. Então, se a pessoa que é contratada para fazer aquilo, ou seja, que deve ter algum nível de expertise, né, para fazer o trabalho, e ela não está conseguindo fazer, não é o cliente que vai. Então, assim, dá para usar para muitas coisas, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje o céu é o limite, né? Eu sei que é difícil falar isso, mas sim, conforme a evolução vai caindo, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E até a parte de imagem, né, Félix? Eu vi, a gente ainda não implementou esse serviço, mas eu vi também, desde a extração de informação em documentos, né, como por exemplo, você sobe uma nota fiscal, você quer extrair campos e informações daquela nota. Antigamente se usava outro método, mas tem serviço de inteligência artificial já para ser mais assertivo ainda, porque se muda o posicionamento de um campo ou alguma coisa, ela consegue já se adaptar.
Então, aonde possíveis usos disso? Suba aqui seu documento, é um campo de CNH, e se você subiu lá, sei lá, um boleto, ela vai falar, cara, isso aqui não é um CNH, eu sei o que é um CNH. Então, uso bem legal também de validações de imagem, extração de um imagem. print da tela você sobe com erro e ela consegue identificar qual é o erro e propor a solução. Ou seja, mesmo que o cliente não consiga verbalizar, às vezes a imagem é o suficiente, né, para você extrair a informação que tu quer. Né? Então, além disso, o áudio. O brasileiro adora falar por áudio. Esse foi um implemento legal do Milvus, né? Que hoje a gente consegue... Aí, toda vez que um áudio passa pelo WhatsApp, a gente já dá uma conclusão, né? Então, antigamente era bem chato, porque o usuário reclamava bastante. Às vezes o cara gravava 1 minuto, 2 né? E tem que escutar 2 minutos de áudio. Recebi um áudio aqui de 12 minutos, eu não escutei até agora. Então, o que o Milvus faz nesse caso? Ele recebe o áudio de 12 minutos e dá uma conclusão em até 100 palavras. Então ele vai conseguir ler lá em 100 palavras, às vezes ele diminui, né? Porque depende se o cara gravou 1 minuto, é muito menor. Mas se for, sei lá, 10, 20 minutos, ele vai dar uma conclusão em 100 palavras. Tipo um resumão, né? Um resumão, o cara vai conseguir ler e saber e já consegue responder. Então isso ganha muita performance, entendeu? Então é muito interessante. Outra coisa que a gente também usa dentro do Milvus também, que é a questão de entender o humor do cliente usando a inteligência artificial. Então a gente consegue falar o seguinte, olha... quando ele abre o chamado, depende do texto que ele vai colocando, eu quero saber se ele está neutro, ele está feliz, ele está triste. Ele consegue identificar o sentimento da pessoa? O sentimento do ticket, né? Do ticket, né? Às vezes o cara fala, pô, já é a 10ª vez que eu estou abrindo o ticket, ninguém resolve o meu problema. Aquele cliente mais bravo. O que acontece? Nessa hora, aí, usando uma outra ferramenta do Milvus, que é a automação, né? Então você pode falar o seguinte, olha, se um cliente entrar com, sei lá, sentimento ruim, negativo, por exemplo, já dá uma prioridade na fila para ele. Então, via inteligência artificial, a gente analisa, né? Temos polêmicas aqui, né? Então, quer dizer, o cliente que reclama mais vai ser priorizado. Mas não é o que tu só quiser, uma situação né? hipotética aqui. Mas assim... Uma possibilidade que o É importante usar porque, assim, tudo vale pela triagem, né? Então, se tu vai dar priorizar ou não, é uma questão de cada processo da empresa. Sim, da cultura da empresa. Agora, você olhar, isso para mim é fundamental. Sim. Então, peraí, se o cara tá insatisfeito... E a possibilidade que você tem na mão. Se o cara tá com um pensamento, tá lá com uma decisão negativa, cara, eu olharia, filtraria esses tickets e olharia para entender. Agora, Kaique, pode ser, eu só estou dando uma fiction que eu te falei, né? Pode ser automatizado e passar por um outro nível. Ou mandar um e-mail, né? Sim. Não precisa nem necessariamente ficar também simples, toda vez que vier um cara com um sentimento negativo, me manda um e-mail. Sim. Eu estou enxergando o uso... tanto no pré-vendas, fazendo a qualificação das pessoas, tirando as dúvidas, ajudando essas pessoas na qualificação, a trazer contatos mais qualificados para o time comercial, até depois, né? Depois que a pessoa já se torna um cliente e está com dificuldade de uso na implementação, está com dúvida, e aí você tem um apoio aí em todas as pontas. Muito interessante. Eu tenho uma ferramenta interna, pessoal, que eu estou desenvolvendo, né, só para contextualizar aqui. Eu tinha muita dúvida em relação à implantação do sistema e tinha muita dúvida na questão comercial da coisa. Então, eu desenvolvi uma inteligência interna que analisa toda a conversa. Então, o que acontece? Ela entra na reunião junto, toda a reunião nossa comercial, né? Gravada, inclusive. É gravada, então a gente entra, a gente converte tudo para texto, pega esse texto e faz todo um entendimento. Qual é a chance dele fechar o negócio, se foi falado algum valor de negociação, se ele teve alguma dúvida, se ele comparou a gente com outro produto e qual é a comparação que foi feita. Então eu tenho 15 perguntas. Tipo, algum ponto não atendido. Em qualquer reunião de negócio. De negócio. E qualquer reunião de implementação. Então a gente tem 2 critérios, entendeu? Isso trouxe uma quantidade de insights assustadora. A gente não consegue nem administrar isso ainda, entendeu? Para ter uma ideia de quanta coisa vem. A gente está ainda mastigando tudo isso. Mas assim, o que a gente já viu? Olha a economia de tempo. Muito. O gestor não precisa nem assistir mais a gravação da reunião. Não precisa mais. A auditoria, lê o relatório. É feito pela inteligência artificial. E daí a gente pergunta, qual é a temperatura do negócio? Algo que levaria horas, em minutos, está resolvido. Essa é a grande sacada, né? Levaria horas para você ver uma. Pra você ver um vídeo. Cada uma é uma hora. Cada reunião é uma hora, né? E qual que é a vantagem, né? Eu sei que é assim mesmo, teria que. Nem que se eu colocasse em 2x ia levar meia hora, que geralmente uma reunião comercial. Mas o quanto você absorve, né? Muito pouco. Muito pouco. E qual que é a vantagem? A vantagem é que você interage com o vendedor e com o técnico em tempo real.
Uau. Ele apertou o botão, desligou a reunião, Você já sabe o que aconteceu. e talvez em 1 minuto Ele já te dá o o gestor resumo, dele está... porque ele está transcrevendo o áudio em tempo real. É muito legal. E assim, o que a gente fez? Tá uma questão de transparência, para vocês entenderem. Isso é... O próprio técnico está melhorando. Porque ele também recebe um e-mail. É como se fosse um feedback, É né? um feedback para ele. Ó, aqui, ó, o feedback de como foi. Entendeu? Então ele recebe o feedback, o vendedor recebe o feedback, o gerente consegue entender se está tendo alguma discrepância aqui no processo e consegue fazer ajuste em tempo real, entendeu? Eu confesso, eu uso para transcrever a reunião, já pego o resumo, mando no e-mail e falo, olha, é isso que nós conversamos, mas já vem prontinho para mim. Sim. Isso é bem interessante. Isso ajuda muito, né? Nas reuniões antigamente era muito complexo, né? Champions Letter, a famosa Champions Letter, o que foi conversado, os acordos que foram feitos. Hoje você tem uma facilidade imensa nesse sentido. É muito legal. E assim, eu acho que, de novo, né? Isso tudo, no final, melhora o atendimento. O atendimento do cliente mesmo que está lá dentro do CS ou do suporte, ou o cliente que está na implantação, ou o cliente que está comprando. Que ele ainda não é cliente, mas nós temos que ficar de olho no que está acontecendo ali dentro. Sem dúvida. Deixa eu puxar aqui, queria assim, pedir um exemplo real, um exemplo prático em alguma das empresas que você está gerenciando, né, está liderando. Como que está essa aplicação? Assim, eu vou dar um exemplo do Bom Controle, né? Que eu estou bem próximo dessa operação. Hoje, 20%, o último número que eu recebi era 24%, mas eu vou arredondar para 20% para a gente não ficar fora aí do que é real. Já é resolvido via chatbot. 20%. Via IA, e o treinamento está recente, né, Quase Félix? um quarto dos atendimentos, então... Quase um quarto dos atendimentos são atendidos resolvidos automaticamente. pela ChatGPT. E pela tokenização, pela nossa base de conhecimento. Olha o ganho. Isso é bem recente. Para ter ideia, a gente deve estar aí com isso talvez uns 2 meses, eu não tenho certeza, Ivan. Acho que é 2 meses. No começo, obviamente, teve muita resistência do cliente. A gente foi se adaptando. É importante que você coloque a tua dúvida para a gente entender. E a gente foi entendendo, ele foi entendendo também. E hoje, se caso ele insistir, a gente passa para o humano. Depois a gente faz uma análise de novo. Mas assim, a gente nota que 20% hoje já resolve, entendeu? Ali mesmo. De uma maneira que o cliente, detalhe, que é o feedback do cliente. Ele falou, resolveu para mim. Ele tem 2 botões para apertar, né? Nossa opção, né? Não foi útil e foi útil, resolveu o problema. Imagina, né? 1.000 atendimentos por mês, 200 foi automático. E dentro do processo que você trouxe, aquela pessoa que fala que não resolveu vai para uma mesa de atendimento. Sim, vai para uma mesa de atendimento. Onde as pessoas trabalham para melhorar a informação do seu negócio e aumentar cada vez mais. E na próxima vez ela responder. Será que a gente chega em 100%? Acho pouco provável, mas se chegar a gente vai estar... Uns 80%? Eu não sei, eu não consigo... Assim, eu acho... Tudo se transforma, o produto muda, né? Tudo. Então, essas mudanças gera o aumento ou a perca de eficiência, né? As mudanças, né? Eu só acredito no 100% se a ferramenta for de tal forma treinada que vai responder tudo. Porque ela por si só, se a gente chegar nesse nível... Porque a mágica não está no ChatGPT. Porque o ChatGPT não conhece o teu negócio. É o treinamento. É o treinamento. Então, se você chegar nesse nível aí de treinar cada vez... Até para vocês entenderem, quando nós lançamos o ChatGPT, lançamos nosso chat, né, o chatbot, eu acho que resolvia 8%, daí depois foi para 12%, e aí chegou em 20%, depois de um prazo assim, mas graças à quantidade de informação que tem na base de conhecimento. Uhum. Então eu acredito talvez que esse número possa ser aumente esse número, mas eu acredito só se você chegar no nível de base de conhecimento e talvez melhorar. A gente pensou em várias coisas lá, tá? Assim, tipo, vamos dar resposta em áudio. Entendeu? Porque o cara não quer. E a IA responde em áudio já? Poderia responder. Hoje a gente não faz. Hoje a gente faz texto, mas poderia responder, devolver em áudio, que a gente fez o exemplo teste aqui. Sim. No começo, tanto tem texto por speak, ou seja, texto para falar ou fala para texto. As duas coisas existem já, entendeu? É só questão de mandar. Então, mas assim, eu tenho a impressão que isso é uma outra melhoria, que eu já vi que tem, por exemplo, se o cara iniciou a conversa no áudio... No áudio, ele gostaria tu tem que responder no áudio. Hoje a gente não faz áudio. isso. Hoje a gente responde no texto. Então, assim, esse é um outro ponto que eu acho que se você começar... Ou até ser facultativo, né? O que você prefere? E aí entra nesse contexto da experiência. A experiência Exatamente. que você
o entendimento da experiência. Se ele mandou um áudio, muito provavelmente ele é quer- adepto ao ele áudio, quer áudio. ele gosta de ouvir o áudio Exatamente. também. Eu sou dessa opinião, não tem nem opção, na minha opinião. O cara falou áudio, toma áudio. Claro que a gente pode colocar você quer que eu responda por texto? Já vi casos, Ivan, até respondendo, que o cara responde em 2. Ele manda o áudio e manda o texto Manda o embaixo. texto embaixo. Entendeu? Ele já manda lá o áudio, o texto, o áudio, o texto, o áudio, o texto, entendeu? Poderia ser feito e ficaria... Eu sou bem a favor. Então, acho assim, de novo, a gente vai voltar lá atrás, né? Falar que a gente tem que conhecer o cliente. Se a gente achar que já está muito bom, é texto mesmo, vai ter uma camada ali de 5% que não vai usar. E esse 5% é importante para chegar nos 80%. Então, vai ter que olhar cada um dos casos para poder se adaptar. Esse era o outro ponto aí que eu queria trazer. IA e o humano, como dosar, como equilibrar isso, desde da abordagem, eu acho que um dos pontos que eu vejo é que as pessoas, que os empresários, as pessoas que estão pensando em aplicar IA, elas se perguntam, será que o meu cliente vai gostar dessa experiência robotizada, de falar com um robô? Como dosar isso aí? Eu acho que não tem uma dose para isso, não tem uma fórmula para isso, né? O que eu acho que isso tem que ser bom, né? Então, tipo, um exemplo, né? A voz é metalizada, até usando o teu exemplo aqui, até ontem era, hoje já não é mais. A gente até viu aqui, essa aqui não está tão robotizada, já está bem menos. As pessoas já não... Eu já não sei se eu estou falando com um humano. Não dá ou para com... saber. E assim, até esse texto é uma polêmica também, tá? Nos Estados Unidos, lá você é obrigado a falar que é uma IA. Você precisa Precisa sinalizar. falar. Olha, Você fala, eu sou um atendimento... Eu sou um atendimento eletrônico, eu estou te eletrônico. dando... Aqui no Brasil ainda não há essa regulamentação. Em breve. Tudo copia, então. Entendeu? Mas assim, vai ser. eu acho que no futuro vai ser. Sim, que Mas acontece assim, lá... o que eu pouco acho tempo não acontece há aqui uma também. dosagem. Assim, no final do dia, o cliente quer a solução do problema. Esse é o que ele quer. Ele não quer saber se... Eu vou dar um exemplo para vocês, até essa nova geração, é difícil aquela que quer usar o telefone. Ela não quer mais usar o telefone. Eu tenho uma filha de 15 anos, ela Não usa o fala, telefone. não me ligue. Não me Manda ligue. uma mensagem, manda um texto, manda um áudio, mas não me ligue. O pessoal não gosta de... Sim, essa geração mais nova aí, eles não gostam de áudio, eles gostam de teclar. Entendeu? Então tu tem que se adaptar. Entendeu? Outros, não. Eles não gostam de falar no telefone. Áudio eles até... Sim, mas eu digo, aceitam. Eles querem, então, a IA para eles é muito... Que eles querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, muito e se tranquilo, tiver aqui, entendeu? eles não podem. se tiver aqui focado, não tá Não fazendo dá, outra coisa. Boa. Então, acho que essa nova geração, ela não vai se preocupar com IA ou não. Se humano é o ou não. IA Que é a ou resolução, não. né? O que ela quer no final é que resolva o mais breve possível para ela, entendeu? De uma forma elegante, ali, que funcione direito, entendeu? Que dê todas as respostas. É isso que eu acho. É isso que vai vencer. Se vai ser humano ou não, mas tu é 100% a favor do chat, do atendimento por IA? Não sou não. Eu sou pela melhor solução, ou seja, tem que analisar o teu cliente, analisar o teu business, analisar tudo e você implementa, dosa isso, né, conforme tu entender, né? Agora, no meu negócio, o que eu tô focado hoje é na questão do base de conhecimento. Ou seja, colocar o maior número de informação lá dentro para que ela possa responder, porque eu já vi que isso eu ganho tanto fora de casa quanto dentro de casa. E é uma informação que você nunca vai perder, Não né? vai perder. Ela sempre vai se atualizando, vai se melhorando. E você legal. pode Só o tempo se soma, todo, né? né? O legal do tokenização é que você pode tokenizar e destokenizar. Ou seja, você pode lá pegar um texto, mudar, melhorar o texto, né? Colocar mais E aplicar de novo. Aplicar de novo, ele, já me atualizei, entendeu? O dia que a inteligência artificial se autotreinar, que... Aí tem o viés, né? Isso que eu acho que a questão do humano ali, para fazer a validação, eu acho muito importante. Então, assim, se você... Assim, tem gente que senão usa... é muito risco, né? É muito risco, entendeu? Então, assim, o cara que conhece do negócio, está ali na frente, o time de vocês de atendimento, eles têm que participar ativamente desse processo, entendeu? É importante destacar, a IA erra e pode errar feio. Pode. E aqui tem até uma pergunta, né, Tomás, que eu acho que a gente pulou. O que não fazer com o chat GPT no atendimento? Eu acho que... Foi isso que eu te respondi lá atrás. Eu falei, ele chamei... falou no Esse começo. é o principal, É o né? principal, né? Só para reforçar, eu não deixaria o ChatGPT responder nenhuma questão da minha empresa. Se ela não fosse... Sozinho. Não, sozinho, se ela não tivesse o Sem treinamento. instrução. Tô falando do treinamento, né? Ou seja, o ChatGPT no mundo, né? Na internet. Eu não deixaria ele responder para mim. Eu treinaria... Qualquer produto que tu queira colocar na tua empresa que não aceite um treinamento, que você não possa colocar dentro de uma caixinha, o ChatGPT não implementa. Mas daí eu posso, né, eu posso pensar assim, então vou colocar, ainda não... Vai, eu treinei com meia dúzia de artigos, tal, nem vou colocar esse negócio, então... É melhor colocar um
um chatbot aprendendo como você fez, né, Félix? Então ali no começo ele respondeu 5%, depois se aprimorou, foi para 10%, chegou em 20%, e com certeza vai atingir 30%, 40%, né? E fazer esse movimento e também pegar o que não respondeu e direciona para o humano. Mas quanto antes você começar, né, antes você consegue treinar e daqui a pouquinho você está no 50%. Ou seja, tem que dar o primeiro passo, tem que dar insumo para ela, tem que ensinar ela para você atingir aquilo. E é gradual. E é fácil, tá? Até usando aqui o Ivan, o exemplo que ele deu, por exemplo, assim, quem usa um sistema, né, o Milvus no caso, você pode pegar todos os seus chamados, categorizar ele, pegar todas pelas categorias e começar a trabalhar em cima das categorias. O que tem mais incidência. Tem mais incidência. A categoria, sei lá, faturamento dá muito problema. Então tu vai pegando todas essas categorias, separando. Foi o que eu fiz, tá, pessoal? E deu super certo. Separei no Excel, coloquei uma pessoa do time para responder tudo, a pessoa respondeu, validamos, daí outra pessoa validou, colocamos e já teve uma quantidade, eu não lembro, a gente colocou acho que 300 ou 400 itens, base de conhecimento, entendeu? Que já cobriam uma boa parte dos problemas do sistema. E o 80-20. 20% do trabalho vai cobrir 80% das perguntas. Olha só, você que acha que precisa ser um gênio da tecnologia para implementar IA no seu negócio, não é sobre isso. É o sistema certo. É muito mais estratégia, você fazer como o Félix apontou aqui, olhou para as categorias, entendeu quais eram as que tinham maior incidência, criou as respostas possíveis para aquelas incidências, alimentou a IA, a partir dali começou um processo para se auto-resolver, né, de autoatendimento. Isso. Oh, show de bola. Muito bom. Quer puxar mais um? Eu tenho alguns pontos aqui, mas vou deixar contigo aí, Ivan. Vamos ver. Eu tava com uma na cabeça aqui, gente, mas me deu um branco. Sabe aqueles... Não, tá. Ainda desse... É mais a questão, eu acho que eu lembrei aqui, a questão de emoções ali, o Félix, porque ela é uma inteligência artificial, né? Ela é imparcial, né? Então, independente de você estar mandando um áudio gritando ou não, até onde eu sei, ela vai usar o mesmo peso e medida. Você também consegue treinar isso? Consegue. O timbre de voz, cara, faz assim, se você trabalhar, né? Você pode tanto responder de uma maneira mais empática, você pode entender que o cara tá berrando do outro lado, e você fala, pô, esse cara tá nervoso, eu vou responder de uma forma mais empática, entendeu? Porque todo mundo fala, a máquina não tem empatia. Ela tem, ela pode ser treinada. Aí ela não tem. Você fala pra ela ter, fala pra ela... Não, você tem que treinar ela pra ter empatia. Você pode treinar. Tem uma coisa que nós treinamos lá, até legal lá no Milvus, tem um negócio interessante, que a gente cria artigos para ela não falar algumas coisas. Então fala assim, ó, você nunca fala isso, você nunca fala aquilo, você nunca fala... Você restringe, né? Então a gente começa de novo, né, dando um outro, né, então assim, você consegue fazer isso. Hoje nós não temos isso aí, mas assim, existe tecnologia para analisar a voz, o timbre de voz, saber como ele tá, e você, agora, no texto você consegue falar lá, cara, responda de uma forma mais empática. Baseado no ânimo dele, mais ali, formal, na emoção. Dá pra fazer miséria, assim, mais formal, menos formal, mais, sei lá, mais jovial. Você pode usar qualquer tipo de... Ela manda gritando também. Ela manda chorando, grita também, ela vai gritar, entendeu? Então a análise de sentimento, ela tem dois viés, né? Um de entender a temperatura da situação e a outra dela se comportar, como ela vai se comportar de acordo com se você aquela tivesse reação. uma câmera, por exemplo, você pode, né, até analisar. Tem até a feição. Olha só. Não é o caso, né? A gente não tem essa tecnologia, o cliente final também não vai deixar, né? Mas você poderia fazer isso, né? Usando um avatar, tipo alguma coisa. Tem uma startup, eu não lembro o nome, eu até participei, assim, ajudei eles, conversei com eles muito tempo, e eles fazem eles fazem um controle de respiração, estão fazendo via IA. E eles forçam você a fazer a respiração e vai movimentando. Eu achei interessante o projeto, entendeu? Então, assim, a IA tem infinitas... o seu fluxo. Eu já vi casos de IA, isso já está em produção, tá? Que os caras botam câmera nas lojas e eles fazem analisando de lugar quente da loja. Sim. Ele consegue entender o que o cara parou, se ele olhou... Se as pessoas estão demorando. Se demorou muito ali no preço, o cara... O posicionamento dos produtos comer, em cima disso. Pode mudar, e também o cara pode ver a questão de preço, né? Porque, eu já vi 10 caras parar na frente, olhar e não levar. Entendeu? E essa discussão é muito interessante porque a gente sempre pensa no contexto digital, mas se aplica também pro offline, digamos assim, perfeitamente. Análise de ambientes,
através de monitoramento de segurança, até tem uma série de situações. IA hoje, né, reconhecimento de placa de carro, né, que já Está sendo bastante, né, usado. E até, o futuro chegou. Foragidos da justiça e Foragido tudo da isso. justiça. Esse dia um cara aqui no Brasil, tá? Foi preso porque ele foi pego numa câmera. Acho que foi em São Paulo. Aqui foi em São Paulo, ele foi preso. Eu vi um caso, tá? Eu sei que lá fora é muito... Não, ali, a gente é de São Caetano, né? São Caetano ali, a empresa, né? O Milvus. Ali em São Caetano direto mesmo. Eles reconhecem... Não sei nem se eles deveriam, se isso é regular, porque parece ter uma polêmica grande em cima disso, né? Sim. Mas eu sigo um canal lá que direto eles postam que foi reconhecimento de um foragido, que isso, que aquilo. Trouxe inteligência para a polícia usar uma força tática mais assertiva. Nos aeroportos tem muito isso, né? Sim. Nos aeroportos eu sei que tem bastante desse tipo de coisa e ajuda muito, né? Na questão da segurança, né? De novo, né? A ideia é que aumente, por exemplo, a inteligência artificial não vai substituir o soldado, né? Não vai substituir o policial, mas ela vai... Mas o robô da Tesla talvez. Quem sabe? Tá engatinhando, tá engatinhando. Deixa eu trazer aqui de novo para o contexto de atendimento. Infelizmente nós estamos também partindo para o encerramento, nós temos uma limitação de tempo, o papo está muito bom, gostaria de continuar aqui. E aí, para trazer aqui para o contexto de atendimento, falando de desafios, o que você percebe de limitações na hora de implementar a IA na empresa, quais são os principais pontos ali que as pessoas ficam paralisadas? Eu acho que talvez, por uma questão de ser uma coqueluche, agora todo mundo fala, IA pra cá, IA pra lá, entendeu? Então as pessoas ficam muito perdidas porque tem um monte de ferramentas, né? Então eu acho que isso é o que eu coloco aqui? Tem tantas soluções que a pessoa fica paralisada. Ela fica assim, o que eu vou colocar na minha empresa, né? Porque se você pensar, eu dar um exemplo, tem software na área de infraestrutura, por exemplo, que ela consegue reconhecer a quantidade de ferro que precisa colocar, tô falando na já engenharia. virou engenheiro já. Eu tenho que colocar, sei lá, conduítes elétricas, já consegue passar dentro, onde que é o caminho mais curto para passar. Então, assim, isso é inteligência artificial nesse ponto, né? Trazendo uma outra empresa que eu tenho, que é a questão de imagem também. Lá para o médico seria interessante ter aqui, lá analisa a imagem médica e fala quais são os problemas, né? Se tem algum nódulo ou não na imagem. Isso também tem que... O mercado ainda, para aquele que é médico, ele vai, essa solução faz sentido para mim, colocar isso aqui? Mesmo antes do atendimento, né? No atendimento já é uma outra situação também que a gente estava falando aqui, deu vários exemplos, né? Então acho que hoje o que congela o cara é a questão de qual ferramenta eu coloco. Eu tenho notado nesses últimos blogs, etc. Então tem muita gente saindo com esse contexto. Está começando a aparecer uma nova função que é um consultor de implementação de IA na sua empresa. Ou seja, já começou a criar um emprego aí. Um novo emprego. Novo emprego, porque o cara conhece todas as IAs, entendeu? Ele consegue entender o teu negócio e implementar o teu negócio. Assim, o que eu noto é que todas, assim, para quem está no mercado e está congelado, talvez não sabe o que fazer, o que eu comecei a falar aqui na questão do início do processo, está todo mundo usando a IA, todas as empresas estão usando a IA. Se não estão usando, estão em vias de implementação. Então, vai buscar um software, entendeu? Que está no teu nicho de mercado. Analisa ele. Esse software está no meu nicho de mercado? Faz. Como é que ele vai encaixar? Mas isso é mandatório? Não é mandatório. Porque depende do que você quer fazer. Você quer resolver o quê? Você quer resolver a tua operação no operacional lá, se você é um engenheiro que faz cálculo, ou você quer resolver o teu atendimento, entendeu? Então, assim, talvez o software de engenharia não vai te dar um atendimento, entendeu? Então, assim, eu acho que a questão maior é entender todos os produtos. Deixa eu fazer só uma perguntinha antes da gente encerrar, Claro. Félix. Você falou de bastante funções que o Milvus tem e já usa com inteligência artificial. Queria saber só um spoiler de futuro. O que mais você gostaria de incluir na plataforma utilizando inteligência artificial? Já falou que é a questão do áudio ali. O áudio para mim é um negócio muito legal, mas uma das coisas que mais me incomoda, uma coisa que é o meu sonho, é a questão dos relatórios. Análise de dados. Análise de dados e relatórios, entendeu? Ajudar o gestor. Tipo assim, ele poder fazer qualquer pergunta para o sistema. Eu quero saber quais são os últimos 10 tickets que estão atrasados. Ele joga na tela, tá aqui esses 10 tickets. Entendeu? Então, assim, não é coisa impossível de fazer, é uma coisa factível. Nós já tem algumas análises, já estamos pensando em como fazer isso aí. É uma coisa bem... assim, seria o meu sonho, porque hoje a questão de relatório é uma coisa muito complicada em qualquer sistema.
Porque, na verdade, nós temos, sei lá, hoje nós temos mais de 2.000 clientes, mas imagina que cada um deles gosta de ver o relatório de um jeito. Não é que eu tenho muito, tenha pouco relatório. Aqui, o relatório bom é aquele que o cara sabe ler, entendeu? Então, a ideia de ele ter todas as respostas em tempo real, isso é muito legal, entendeu? Então, quando a gente começou aqui o podcast falando com a IA, talvez o futuro seja isso. O cara Eu perguntar acho que é pra mais IA. do que o relatório, né, Félix? É a informação. Informação em tempo real, entendeu? O cara pergunta. É o resultado dela, né? O que o cara analisa um relatório para ter uma informação. E qual que é a informação que ele quer? Uma coisa que acontece muito, né? Claro que é um exemplo extremamente radical, não radical, mas extremamente assim, já no final da fila. Imagina que eu estou aqui como dono da empresa, recebi uma ligação de um cliente que ele está falando para mim que está com um problema, entendeu? Ah, só um minutinho. Me responde aí quais são os sticks que estão abertos aí desse cliente. Ele já lista aqui qual que tá a prioridade desses caras, como é que tá andando, entendeu? Então, é muito rápido, ele não precisaria ir lá, o cliente, filtrar relatório, tudo, abre por deixa eu ver o que está um a um. acontecendo, entendeu? E até, de repente, ali, usando um sentimento, né? Fala assim, olha, me abre esse ticket com sentimento negativo, já aparece 2 lá, e o cara já consegue, eu tô vendo aqui o ticket tal, eu vou te dar priorizar, eu vou priorizar ele para você, entendeu? Então, na verdade, existe essa questão do saber é muito importante. Até uma outra coisa também que eu quero começar a usar IA, que eu também acho que é uma coisa para quem trabalha com B2B, não tanto B2C, mas mais B2B, é entender o custo do cliente. É uma coisa que sempre eu analisei com carinho isso, a gente nunca evoluiu para esse caminho, mas tipo assim, existe dentro de uma base de B2B, por exemplo, tem cara que dá muito trabalho, entendeu? E pouco dinheiro, né? E pouco dinheiro. E tem cara que dá muito dinheiro e pouco trabalho, entendeu? Por que não ficar melhor com os melhores dos mundos, entendeu? Então a ideia é usar a IA para começar a entender esse tipo de coisa, entendeu? Então tem muita coisa que a IA pode ser feita, que a gente pode usar para... Mas assim, eu tô falando assim só de... Não é roadmap ainda, tá, pessoal? Mas são coisas que a gente está pensando, a questão de melhoria de relatórios é fundamental. E outra coisa também, né? Eu falei eu acho, não sei se foi eu falei para vocês aqui, ou foi no outro que eu falei, que quando eu fiz um trabalho, eu mandei um meu Excel, toda a informação para dentro do ChatGPT, e eu fiz a pergunta, como é que eu posso melhorar o meu suporte técnico? Ele me respondeu, deu vários insights para mim. A pergunta é, por que a gente não pode fazer uma conexão direta já com o ChatGPT? Passar um negócio muito mais detalhado para ele, com campo, linha, isso aqui, esse cenário de dados, 2019, sei lá, 2023, agora 2024, me dá os insights desses 2 anos, o que aconteceu? Olhar até para faturamento também, olha, o faturamento da minha empresa aqui, faturamento aqui, o que aconteceu de insight, o que ela pode melhorar, etc. Então, assim, eu acho que esse caminho de consultoria e de análise de dados, que é bastante complexo hoje, ou seja, você tem que sentar e olhar, não que você vai seguir piamente, o cara falou que é isso, eu vou seguir. Não, calma, é um cheiro, deixa eu olhar isso com calma, entendeu? E o que acontece muito é você ficar 2 horas ali olhando dado e não chegar em conclusão nenhuma. Exato. Isso é bem... Esse é o perigo da análise de dados. E o maior problema também da análise de dados, na minha opinião, é que o dado é vivo. Então não é o que você viu 6 meses atrás que está acontecendo hoje. Uhum. Então se você tem uma inteligência podendo processar para você de uma forma muito mais rápida, tu pode ter isso diário. E é interessante porque, né, assim, até para trazer um pouco de experiência aqui, pessoal, você tem 20 problemas na tua empresa, né? Aí tu olha para ela ontem, ela tá falando ou sei lá, uma semana atrás, tá falando assim, olha, isso aqui é o problema que você tá enfrentando, você tem que resolver, hein? Aí tu resolve, aí semana que vem já é um outro problema. É outro, né? Então tu tem que estar, né? Qual que é o... sempre atualizando, Sempre né? atualizando, entendeu? Então o dado é vivo, cada né? novo estágio que você entra, surge um novo desafio. Né? Exato. Sempre assim. E usando a inteligência para você poder peneirar isso e filtrar de uma forma muito mais rápida e inteligente, que já te entrega um negócio bastante mastigado, onde você pode olhar, já dar prioridade para alguns... Pô, é muito vantajoso, entendeu? Então assim, quem não... A nossa ideia agora, daqui para frente, a gente está lançando novos produtos, novos fixes do Milvus. A gente entregou, na minha opinião, hoje um dos melhores chatbots do mercado é o nosso, a nível de integração, o que você pode integrar. Acho pouquíssimos entregam o que a gente está entregando hoje. E a questão também de ter a base tokenizada, acho que isso dá uma vantagem operacional fantástica, entendeu? Então, assim, é esses os pontos que eu acho que a gente vai trabalhar no futuro, entendeu? Muito bom. Ivan? É isso, sem mais. Foi uma aula aí, muito bom. Então tá bom. E pergunta final, Félix, de tudo que a gente conversou aqui, a gente pede sempre uma dica 5 estrelas, né? Escolher uma delas aí, ou algum último ponto para quem está nesse momento analisando, querendo implementar a inteligência artificial, ou já está implementando, né, e está buscando aprimorar isso aí. Qual que você deixaria? Você ser um pouco repetitivo, mas primeira coisa, procure uma ferramenta que você possa colocar lá dentro da caixa.
uma ferramenta que você tenha controle sobre ela. Ou seja, uma ferramenta, usando o Milvus, obviamente, que eu posso falar, pô, posso treinar ela, vai ser o meu treinamento, é eu que estou falando. E não vai ser maçante esse treinamento. Não vai ser maçante, já usa. Imagina, muitas coisas nossas já tinha base de conhecimento. Você não precisa de um desenvolvedor para poder fazer, que seja algo então, simples, fácil. Esse eu acho que é a minha dica, assim, que você, primeira coisa, né, não deixe, né, porque muita gente, eu fico preocupado porque tu vai falar com algumas pessoas, elas acham que ela pode chegar no ChatGPT e começar a fazer perguntas. E acredite, às vezes ele responde certo, entendeu? É verdade, ele às vezes vai perguntar uma coisa do teu negócio, se ele já foi indexado na internet há muito tempo atrás, ele vai responder. É assim, assim, assado. Mas não quer dizer que todas é muito perigoso, entendeu? Sim. Alimente com as informações do seu negócio. Seu negócio e tenha um controle sobre isso e uma continuidade sobre isso. Porque isso não tem fim, entendeu? Para que realmente você cria um processo para sempre... Cria um processo. Se você quer realmente ter sucesso nisso, não adianta o cliente bater uma vez, fazer uma pergunta, não ser útil. Bate 2 vezes. E de verdade, né, Félix? Qualquer um que prometa isso, né, como produto que você vai usar a inteligência artificial amanhã para atender, é mentira, né? É mentira. Só se o cara for trabalhando na tua empresa e conhecer do teu negócio. Se ele não conhece o teu negócio, duvide, entendeu? Ele veio não sei da onde, tá falando para mim que eu tenho que fazer isso, mas ele nunca viu meu negócio. Então é perigoso, né? Então é bom sempre, quem está na frente do negócio, que já tem experiência, conhece os clientes, tem que sempre entender. E assim, pessoal, não seja pragmático, assim, tipo, esquece a questão da humanização. Não é isso, entendeu? Às vezes, se você for olhar para o teu atendimento, talvez você vai ver que você não é tão humano assim, entendeu? Verdade. Então, para de... nem vai nem ao céu nem à terra. Peraí, não é que você pode humanizar, entendeu? Você pode... Então calma no processo. Muito bom. Eu estou muito feliz, muito grato de estar aqui. Falamos sobre coisas do futuro, falamos sobre coisas do passado, coisas do presente, ferramentas que podem ajudar a gente a levar o nosso atendimento, os nossos negócios para um outro nível. Então, meu sentimento aqui é de gratidão. Obrigado pela contribuição, Imagina, Félix. Estou aqui sempre. Obrigado pela contribuição também, Ivan. E obrigado você por acompanhar a gente até aqui. Tenho certeza que se você está aqui é porque você está comprometido com o seu desenvolvimento, em melhorar o negócio que você está trabalhando, levar tudo isso aí, toda a sua área de atendimento para um outro patamar. Então, parabéns para você, né, que está com a gente até aqui. Aproveita, compartilha com alguém que você achar que esse conteúdo faz sentido, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Nosso objetivo aqui é formar uma comunidade interessada em discutir esse assunto, em melhorar esse assunto, né, tão importante que é a área de atendimento das empresas. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Até, pessoal. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.